Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9, para termos o contexto. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vivemos dias em que a coisa mais fácil do mundo é ser enganado por alguém. A coisa mais fácil que existe é nós sermos enganados por alguém. E a razão pela qual é tão fácil enganar e ser enganado é que normalmente o engano ele vem misturado com um tanto de verdade. Toda pessoa que engana, tendo o propósito, de fato, de enganar os outros, quando ela planeja o seu engano, ela planeja o seu engano tendo um tanto de verdade no meio do engano, para que essa verdade leve a pessoa a dar crédito a tudo aquilo que ela está ouvindo. É exatamente esse tanto de verdade, essa verdade parcial, que nos leva a dar crédito ao engano. Isso é verdade com relação à política, isso é verdade com relação à economia e também é verdade com relação ao discurso religioso. É verdade com relação à Bíblia. É verdade com relação à teologia cristã. Todo engano religioso, todo engano teológico, bem planejado, ele começa com uma premissa correta e verdadeira. E num discurso religioso extremamente individualista, que graça no meio cristão e evangélico, talvez uma das premissas verdadeiras mais usadas por aqueles que enganam o povo de Deus seja aquela que diz o seguinte: eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Essa é uma premissa absolutamente verdadeira. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, e você é tudo aquilo que Deus diz que você é. É uma premissa completamente verdadeira, porque apenas Deus, o Criador e Salvador da sua criação, apenas Deus é que tem a prerrogativa de determinar todas as coisas. É apenas Deus que cria todas as árvores do jardim e diz que elas são boas, com exceção de uma única árvore, acerca da qual ele diz que é uma árvore má. Só Deus tem o poder e a prerrogativa de determinar as coisas. Só Deus tem a prerrogativa de dizer quem eu sou, e apenas Deus tem a prerrogativa de dizer quem você é. A questão é, o que Deus diz que eu sou? Essa é a questão. A questão é, o que Deus diz que você é? Os problemas começam exatamente quando, depois de ter explicitado essa premissa verdadeira, aquele que prega distorce o que a palavra de Deus diz. Aí é aí que começam os problemas. O pregador, ele faz uma de duas coisas, ou talvez ambas ao mesmo tempo. Ou ele nem mesmo se importa em abrir a palavra de Deus para com cuidado verificar aquilo que Deus diz,
acerca dele mesmo e acerca das pessoas que o ouvem. E, consequentemente, ele começa a falar coisas mentirosas que provêm do seu próprio coração corrupto, enganando dessa forma o povo de Deus, ou então ele até mesmo abre a palavra de Deus. Ele até mesmo abre a Bíblia, só que ele distorce o significado da Bíblia. Ele distorce para dizer que as pessoas que o ouvem são aquilo que Deus não diz que elas são. Com a mesma consequência da ação anterior, ele acaba enganando o povo de Deus. Em ambos os casos, o pregador, ele engana a sua audiência. Ele apresenta a eles consequências e implicações falsas para as mentiras com as quais ele os enganou. Nessa noite, nós vamos reivindicar essa premissa verdadeira. Nessa noite, nós vamos reivindicar essa premissa verdadeira. Eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou. E você é tudo aquilo que Deus disse que você é. E nós reivindicaremos essa premissa verdadeira e, com a ajuda de Deus, nós não cometeremos o erro daqueles que enganam o povo de Deus. Porque, tendo afirmado essa premissa verdadeira, nós abriremos a palavra de Deus com cuidado, com precisão e com rigor histórico, contextual, gramatical e teológico, para verificar não tudo, mas parte daquilo que Deus diz que você é. Porque, se de fato nós fôssemos ver tudo aquilo que você é, nós teríamos que verificar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, na sua inteireza, na sua totalidade. Isso não é possível fazer em uma única pregação. Então, nessa noite, nós nos contentaremos apenas com um verso. A minha ideia é que nós nos contentássemos com 3 versos, com os versos 12, 13 e 14. Mas nós nos contentaremos apenas com o verso 12 nessa noite. E o seu contexto imediato. O que Deus diz que você é em Colossenses 1:12? Deus afirma que você é herdeiro dele. É isso que Deus diz. Deus diz que você é herdeiro dele. Isso significa que você deve viver à altura desse privilégio. À altura de ser herdeiro de Deus. O privilégio de ser herdeiro do Pai. E este modo de vida digno, à altura dessa posição de herdeiro de Deus, ela pode ser resolvida ou resumida em apenas uma única palavra: gratidão. É assim que o versículo 12 começa: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Seja grato ao Pai, vivendo como herdeiro seu. É isso que o versículo 12 te ensina. Nessa noite nós nos dedicaremos a explicar tudo o que envolve essa gratidão, para que nós vivamos à altura do privilégio de sermos herdeiros do Pai. Seja grato ao Pai como herdeiro seu. Seja grato ao Pai vivendo como herdeiro seu. Relembrando rapidamente o contexto aqui em que nós estamos. Nós estamos na parte final da oração de Paulo a favor dos Colossenses. Nessa oração, começada no versículo 9, Paulo rogou a Deus, Deus está subentendido, obviamente, Paulo rogou a Deus que os colossenses fossem plenos do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que eles pudessem em tudo agradar ao Senhor Jesus, vivendo de forma digna dele, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, a fim de que eles fossem
fortalecidos pelo poder de Deus e pela força da sua glória, e para que, tendo sido fortalecidos, eles experimentassem toda a perseverança e longanimidade na sua jornada cristã neste mundo. O versículo 12, então, contém a parte final da oração de Paulo. Tá? E essa parte final, ela começa ainda, na verdade, no finalzinho do versículo 11. Finalzinho do versículo 11 diz, com gozo, com alegria. Eu entendo que essa oração com alegria, ela pertence ao versículo 12, ela deve ser ligada ao versículo 12. Então, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O poder e a força da glória de Deus, além de nos fortalecer com toda a perseverança e longanimidade, o poder e a glória de Deus, ele também criam em nós essa alegria que se manifesta em forma de gratidão a Deus o Pai. É dessa forma que começa o versículo 12. E desde já nós percebemos que essa alegria não é uma alegria superficial, não é uma alegria banal, não é uma alegria barata, construída sobre bases falsas. Essa alegria é uma alegria genuína, é uma alegria real, é uma alegria surgida no meio das pressões da vida cristã. No meio das pressões da vida cristã que exigem de nós perseverança, como nós vimos na semana passada. É uma alegria que surge no meio da dificuldade, da luta, da tribulação. Daí nós aprendemos que a base para a nossa alegria não deve ser as nossas circunstâncias temporais e temporárias. Porque, de fato, se a base para a nossa alegria for as nossas circunstâncias temporais, não será sempre que nós teremos essa alegria. Né? Porque uma situação que pede de nós perseverança é uma situação que não traz alegria. Porque onde existe a necessidade da perseverança, existe a dificuldade, né? Só é necessário perseverar no meio da dificuldade. Se existe facilidade, não existe necessidade de perseverança. Ninguém precisa perseverar no meio das coisas fáceis. No meio das coisas fáceis vale aquilo que o Zeca Pagodinho escreveu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Quer dizer, tu não precisa perseverar, tu simplesmente vai deixando a vida te levar. A base para a nossa alegria não deve ser as nossas circunstâncias temporais, mas a realidade da nossa identidade espiritual, aquilo que Deus diz que nós somos. Essa é a base para a nossa alegria. E aquilo que Deus diz que nós somos, nesse contexto aqui, é herdeiros dele. É por isso que não é apenas possível, mas de fato é imprescindível que nós demonstremos intensa gratidão pela obra de Deus em nós. Porque é a obra de Deus em mim que me faz ser alegre. É a obra de Deus em ti que te faz ser alegre, que te dá essa alegria. E qual é a obra de Deus em nós? Deus nos fez idôneos para que nós recebêssemos a porção da herança dos santos na luz. O que é ser feito idôneo? Ser feito idôneo é ser qualificado, é ser capacitado. Deus nos qualificou, Deus nos capacitou para que recebêssemos
da porção da herança que Ele mesmo reservou para os seus santos. E aqui, obviamente, não há lugar para a glória humana, porque não fui eu que me qualifiquei a mim mesmo. Né? Não foi você que qualificou-se a si mesmo. Foi Deus que nos qualificou. Foi Deus que nos fez idôneos. Foi Deus que nos capacitou para sermos herdeiros dele. Se Deus não tivesse trabalhado a nosso favor, nós morreríamos sem qualquer direito à herança que Ele separou para os seus santos. Mas tendo nos qualificado, tendo nos capacitado, Deus, o Pai, garantiu que tivéssemos a porção da herança que Ele preparou para os seus santos. Mas o que é essa herança? Que herança é essa? Como exemplo de herança, nós poderíamos nos lembrar aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, versículos 19 e 20. Ele escreveu o seguinte: pois Jesus Cristo, Filho de Deus, reticências, não foi um sim e um não, mas ele sempre houve sim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Vocês notaram que não existe a esperança, ou melhor, não existe a palavra herança nesses dois versículos aqui. Agora, embora a palavra não apareça ali, certamente o conceito de herança está presente ali. Não apenas está presente, mas é pressuposto por Paulo. Todas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Quer dizer, em Jesus, nós fomos feitos herdeiros das promessas de Deus. Nós herdamos essas promessas que existem da parte de Deus, contidas nas Escrituras, através da fé em Jesus. É necessário estar em Jesus. É necessário estar naquele em quem todas as promessas são sim. Nós herdamos essas promessas, então, através da fé em Jesus, por meio do quê? Por meio da oração. Conforme nos ensina o apóstolo João. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se nós pedimos algo segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. É óbvio que quando João fala aqui de pedir algo segundo a vontade de Deus, é óbvio que essa vontade aqui é a vontade que eu posso conhecer da parte de Deus. Como vimos em muitas outras pregações, inclusive na pregação da semana passada. Porque, do contrário, eu nunca poderia saber aquilo que é a vontade de Deus. Né? Se a vontade de Deus aqui é aquilo que Deus determinou para mim amanhã, eu não sei o que Deus determinou para mim amanhã. Então, como é que eu posso ter certeza que eu estou pedindo algo de acordo com a vontade de Deus, se essa vontade de Deus me é misteriosa? Não me é conhecida. Não há como. E João escreveu esses versículos exatamente para que nós tivéssemos certeza, confiança. Então, obviamente, quando ele fala de pedir algo segundo a vontade de Deus, ele está se referindo às promessas de Deus. Colocando na linguagem de Paulo em 2 Coríntios 1, ele está se referindo às promessas de Deus. Então, a gente poderia parafrasear João da seguinte maneira: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo as suas promessas, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo aquilo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. As promessas de Deus em toda a Escritura são a nossa herança.
As promessas de Deus contidas na Escritura são a nossa herança. Mas eu não creio que seja a isso que Paulo esteja se referindo aqui. O que eu acabei de falar é verdadeiro, mas eu não penso que é isso que Paulo tem em mente quando ele está escrevendo Colossenses 1:12. E o que me leva a pensar isso é o texto original grego. Porque vocês devem saber, Paulo não falava português, nem havia português na época de Paulo. Havia o latim, né? O latim depois, o português é uma língua que deriva do latim, mas não havia português. Paulo escreveu em grego. A nossa tradução não mostra isso. Mas o texto grego, escrito por Paulo aqui, possui duas palavras para se referir à herança. A primeira palavra é meres, que ou não é traduzida aqui, ou é traduzida como participar. Né? No versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar. Tá? A segunda palavra é a palavra kleros, traduzida aqui de fato como herança. Essas duas palavras, meres e kleros, elas aparecem juntas na Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e na época do Império Grego, alguns sábios de Israel traduziram do hebraico para o grego o Antigo Testamento. E eles usam essas duas palavras aqui. E eles usam essas duas palavras de uma forma especial. Eles usam elas especialmente para se referir à posse da terra de Canaã por parte das 12 tribos de Israel, ou das 11 tribos de Israel, porque a tribo de Levi não teria porção, não teria herança, a porção deles é o Senhor. Normalmente essas duas palavras aqui, elas são traduzidas como porção da herança. A porção da herança. Parece que Paulo, ao usar essas duas palavras gregas que no Antigo Testamento formam essa expressão-chave, parece que Paulo propositadamente faz referência à posse da terra de Canaã. Aqui. Obviamente isso para nós, em português, não aparece tanto, mas quando a gente lê em grego, isso salta aos olhos. Propositadamente, Paulo faz referência à posse da terra de Canaã pelas tribos de Israel, para nos indicar o que ele quer dizer com herança nesse contexto. Nós não temos nessa noite tempo para analisar de forma compreensiva, de forma abrangente, todas as ocorrências dessa expressão no Antigo Testamento. Nós não temos tempo hábil para fazer isso, tá? Nós não temos um tempo hábil para lançar as bases para uma teologia bíblica da posse da terra. Teologia bíblica nesse sentido aqui que eu falei, teologia bíblica nesse sentido ele se contrapõe à teologia sistemática. Teologia sistemática é quando eu pego tudo aquilo que a palavra de Deus diz acerca de um assunto e eu crio um sistema, sistematizo aquilo ali. Então, na teologia sistemática vai ter a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina do pecado e assim por diante. Eu vou pegar tudo que a palavra de Deus diz sobre o pecado e eu vou sistematizar. Teologia bíblica, ela funciona um pouquinho de uma forma diferente. A teologia bíblica, ela pega temas na Escritura e ela verifica como esses temas vão se repetindo e como cada repetição é acrescentado algo àquele tema. E depois como o Novo Testamento faz uso
daquilo. Um exemplo de teologia bíblica a gente encontra em Hebreus capítulo 4, onde o escritor de Hebreus fala acerca do descanso. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um Shabá, um sábado para o povo de Deus. Da onde ele tira isso? Ele tira isso desde o início da criação. Deus descansou no dia 7º, só que acerca do dia 7º não é dito que houve manhã e tarde o dia 7º, ou tarde e manhã o dia 7º. Ou seja, o dia 7º no relato da criação é um dia que não tem fim. Aí depois, a entrada do povo na terra de Canaã é classificada como Deus dando descanso ao seu povo. Deus descansou no dia 7º, Deus dá descanso ao seu povo quando o seu povo entra na terra de Canaã, mas alguns não entraram na terra de Canaã. Alguns se rebelaram. Então, através de Davi, o Espírito Santo diz que não são todos que entraram na terra de Canaã. Muitos endureceram seus corações. Endureceram a si mesmos para não ouvir aquilo que Deus dizia a eles. Então, o escritor de Hebreus ele percebe como o tema do descanso vai sendo repetido ao longo da narrativa bíblica e ele cria uma teologia do descanso. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, vão endureçar os vossos corações, como o povo na tentação do deserto e assim por diante. Nós não temos tempo para fazer isso aqui. Tá? Nós não temos tempo para fazer uma teologia acerca da posse da terra. O que nós faremos é ir direto ao ponto. E que ponto é esse? É o seguinte: Abraão recebeu como promessa da parte de Deus que ele e a sua descendência receberiam como herança a terra das suas peregrinações. A terra de Canaã. Agora, Paulo, em Gálatas, Paulo explica que a descendência de Abraão é única. Não são várias descendências. É uma única descendência, um único descendente. Não são várias. Abraão não tem várias sementes. Abraão tem apenas uma semente. Em Gálatas, Paulo explica que a descendência de Abraão é única no sentido de que existe um único descendente e herdeiro de Abraão, Jesus Cristo. Não é à toa que o Novo Testamento começa exatamente dessa forma. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não, Mateus. Todos são filhos de Abraão. Mateus diria não. Há apenas um único descendente. Há apenas um único filho de Abraão. Não é à toa que Mateus, especialmente Mateus, mas também outros autores do Novo Testamento, eles apresentam Jesus como o único e o verdadeiro Israel. Jesus é chamado do Egito, da mesma forma que Israel foi chamado do Egito. Do Egito chamei meu filho. Mateus citando Oséias. Oséias fazendo referência histórica à libertação de Israel do Egito, mas Mateus tendo consciência de que Oséias também tem um conteúdo profético ali. Do Egito chamei o meu filho. Jesus é chamado do Egito da mesma forma que Israel foi chamado do Egito no Êxodo.
depois de ter sido batizado em Moisés, no Mar Vermelho, usando a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 10, Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés. Depois disso, Israel passou 40 anos no deserto sendo tentado e caindo nas tentações, pecando contra Deus. Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado também. Só que diferente de Israel, Jesus não pecou. Nós poderíamos citar muitos outros paralelos que os autores do Novo Testamento fazem entre Jesus e Israel para mostrar que Jesus é o verdadeiro e único Israel. Um último exemplo que nós podemos citar ocorre na transfiguração. Isso aparece lá no relato de Lucas, capítulo 9, se eu não me engano, em que Moisés e Elias conversam com Jesus acerca da partida de Jesus. No original grego, acerca do êxodo de Jesus. Não, quando ele está indo para Jerusalém. O êxodo de Jesus é a sua ida em direção a Jerusalém. Para morrer. Sendo Jesus o verdadeiro e único Israel, o verdadeiro e único descendente e herdeiro de Abraão, todos aqueles que estão em Jesus, pela fé, todos esses, eles são contados como descendentes e herdeiros do pai da fé. São contados como descendentes e herdeiros de Abraão. É exatamente essa a conclusão de Paulo em Gálatas 3. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso é Gálatas 3, versículos 26 a 29. Agora, já que a verdadeira descendência de Abraão é uma descendência espiritual, não uma descendência física, já que a verdadeira descendência de Abraão é uma descendência espiritual e é uma descendência global, porque em Abraão todas as famílias da terra serão benditas, né? Em Abraão todas as famílias da terra são abençoadas, todas as famílias da terra recebem a salvação em Abraão, já que a descendência de Abraão é uma descendência espiritual e global, formada por pessoas de todas as tribos, línguas e nações, que compartilham com Abraão a fé no Messias, a promessa da posse da terra tem que ser atualizada. Ela tem que ser atualizada nos termos da nova aliança. Ela deve ser expandida para que possa comportar os filhos espirituais de Abraão. E é exatamente isso que Paulo faz em Romanos 4:13. Lá, Paulo escreveu o seguinte: porque não foi pela lei que Abraão, ou a sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Aqui Paulo diz que Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. A palavra da promessa dizia para Abraão o seguinte: tu e a tua descendência vão herdar a terra das suas peregrinações. Só que agora Paulo, à luz da nova aliança, ele lê a promessa como Abraão sendo herdeiro do mundo. Não apenas aquela faixa de terra lá no Oriente Médio. Não apenas como a terra de Canaã, mas como o mundo inteiro. E obviamente quando Paulo ressalta que o mandamento de honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa, quando Paulo repete a promessa, obviamente ele tem consciência de que nos termos da nova aliança, essa promessa é tanto pessoal quanto escatológica.
Essa promessa é tanto local quanto globalizada. Filhos, seja obediente a vossos pais, o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Que terra é essa? O mandamento original, lá em Êxodo 20, a promessa se refere à terra de Canaã. Tanto é que é dito o seguinte: para que vivas vida longa sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus, ou que o Senhor teu Deus te dá. Só que Paulo ele não cita toda a promessa, exatamente porque ele está atualizando a promessa. Paulo simplesmente coloca a sua citação da seguinte forma: para que tenhas vida longa sobre a terra. No sentido de que a posse da terra não é mais agora a posse da terra de Canaã. Não. É a terra, o mundo como possessão e herança dos santos de Deus. É com esse mesmo entendimento que Jesus, no Sermão do Monte, afirma que são bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Os humildes, os mansos, herdarão a terra. A porção da herança dos santos na luz, então, referida por Paulo nesse verso, é a posse de toda a terra, é a posse de todo o mundo. Agora, o capítulo 12, ele termina com uma oração proposicional, né? A herança dos santos na luz. A oração proposicional na luz, obviamente, ela cria um contraste com o quê? Com o que vai vir logo depois, com o império das trevas. Na pregação passada, na semana passada, nós ressaltamos que a divisão que o Evangelho estabelece não é uma divisão entre as coisas celestiais em oposição às coisas terrenas. Não, a divisão que o Evangelho estabelece é entre dois reinos. É entre o reino da luz e o reino das trevas. É entre o império das trevas e o reino do Filho do amado de Deus, que obviamente é um reino de luz. A nossa herança, o mundo, atualmente está tomado pelas trevas. E Deus nos promete que quando nós chegarmos a herdar o mundo, esse mundo estará banhado em luz, esse mundo terá sido transformado pela luz. A herança dos santos na luz, a herança dos santos que foi transformada pela luz. Nós somos herdeiros do mundo. Não de um mundo em trevas, mas de um mundo transformado pela luz. E aqui é que entra a nossa responsabilidade, aqui é que nós demonstramos gratidão por termos sido feitos herdeiros de Deus. Porque da mesma forma que as tribos de Israel receberam como herança a terra de Canaã, mas tendo recebido a herança, eles tiveram que se esforçar para tomar posse da herança, eles tiveram que lutar para tomar posse da terra, assim também nós. Deus nos promete um mundo transformado pela luz como herança, o que significa que nós devemos lutar para que este mundo seja transformado pela luz. Para que assim nós o herdemos eternamente. E a gente poderia pensar, mas isso é impossível. Bom, Israel também pensou que era impossível. E no fim eles não herdaram nada.
Israel também pensou, tem gigantes lá. A terra que Deus quer nos dar é uma terra que consome os seus moradores. É uma terra de gigantes, uma terra em que é impossível nós tomarmos posse. Deus, de fato, fez com que fosse impossível para eles tomar posse. A gente poderia pensar, não, mas está tudo dominado pelas trevas. E a gente sabe que o anticristo já está vivo e ativo no planeta Terra. Qualquer escatologia que nos impeça de lutar para que o mundo seja transformado é uma escatologia errada. Nós somos herdeiros do mundo, não de um mundo em trevas, mas de um mundo transformado pela luz. Como é que nós lutamos pelo mundo? Como é que nós lutamos pela porção da herança que nos foi dada para que nós recebamos este mundo transformado pela luz? E aproximando-se de Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. As ordens de Jesus na grande comissão, em Mateus 28, para que as nações sejam evangelizadas, discipuladas e batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então ensinadas a obedecer tudo aquilo que Ele mandou, essas ordens de Jesus são as ordens para que nós tomemos posse da herança que nos foi prometida. Porque de que modo os mansos herdarão a terra? De que modo os humildes herdarão a terra? É assim? De que modo Israel deveria tomar a terra? O reino de Deus é tomado por força, é tomado por violência, diz algumas versões. As ordens de Jesus na grande comissão são as ordens para que nós tomemos posse da herança que nos foi prometida por Deus o Pai. Assim como Israel recebeu as ordens para tomar posse da terra de Canaã. Não é à toa que Paulo fez questão de, no verso 6, aqui em Colossenses 1, afirmar que o mesmo evangelho que chegou a Colossos também havia chegado a todo mundo. Que já chegou a vós, o evangelho, o evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando e crescendo, como também entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Este evangelho, ele estava crescendo e frutificando tanto entre os colossenses, como também em todo o mundo. Em todo o mundo ele estava crescendo e frutificando. Agora, essa expressão aqui, crescer e frutificar, ela deveria nos lembrar de Gênesis. Ela deveria nos lembrar da ordem de Deus lá no jardim do Éden. Crescei e multiplicai-vos. Crescei e frutificai, crescei e multiplicai-vos.
Na verdade, quando Lucas vai registrar o avanço da igreja e do reino de Deus em Atos, ele usa exatamente essas expressões. Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Crescer e multiplicar. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número, pela coragem vinda do Espírito Santo. Isso é Atos 9, 31. Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 19, 20. A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Um mandato de Deus lá em Gênesis, crescei e multiplicai-vos, ele é cumprido nos termos da nova aliança, ele é cumprido na multiplicação da palavra de Deus, no crescimento da palavra de Deus entre as nações do mundo. É cumprido à medida em que o evangelho cresce e frutifica no mundo. Não é à toa, então, que Paulo, no versículo 10, repete essas ideias de frutificar e crescer, agora fazendo referência à frutificação em toda boa obra e ao crescimento no conhecimento de Deus. Você deve lutar pela porção da herança que Deus preparou para você. Você deve lutar pelo mundo, para conquistar o mundo. E você lutará para conquistar o mundo, para transformar este mundo pela luz, de duas formas. A primeira forma, pela pregação do Evangelho, como nós vimos antes, na grande comissão. Através da pregação do Evangelho, você está tomando posse da terra. Talvez Deus não tenha te chamado para ser um missionário. Né? Talvez Deus não tenha te chamado para ir para o meio de uma outra nação, no meio de um outro povo, uma cultura diferente da tua. Talvez Deus não tenha te chamado para isso. Agora, certamente Deus te chamou para pregar o Evangelho, para pregar a palavra dele, onde quer que você esteja. Deus te chamou para que você pregue o Evangelho entre a tua família, aos teus amigos, aos teus vizinhos, conhecidos. Colegas de trabalho. Também. E talvez você apresente como desculpa aquele versículo bíblico que não está na Bíblia. Né? Santo de casa não faz milagre. O que adianta eu pregar? Não. Santo de casa não faz milagre. Agora, eu vou tirar essa desculpa de você. Porque Jesus disse algo parecido com isso. Jesus não disse isso, mas ele disse algo parecido. Mas ele disse isso com relação a si mesmo. Jesus disse que um profeta não é bem recebido na sua cidade. Um profeta não é bem recebido na sua nação, entre os seus conhecidos, entre a sua família. Agora, com relação aos seus discípulos, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Normalmente esses versículos aqui, eles são interpretados por pentecostais, como se referindo ao seguinte: bom, se Jesus fez tais e tais milagres, nós vamos fazer milagres maiores do que Jesus fez.
né? Se Jesus fez tantos e tantos sinais, Jesus está dizendo aqui que nós podemos fazer sinais maiores do que ele, sinais muito mais miraculosos do que aqueles que ele fez. Tudo bem. Até pode ser isso. Agora, será que esse texto aqui não se refere exatamente àquilo que Jesus falou acerca de si mesmo? Um profeta não é bem recebido na sua casa, entre os seus. E, no entanto, Jesus diz para um que foi liberto de demônios, Jesus diz, volta para os teus e diga a eles tudo aquilo que o Senhor fez por ti. O cara poderia retrucar para Jesus, tá bom, Jesus, mas o Senhor mesmo disse que um profeta não é bem recebido na sua família. O que adianta eu testemunhar para eles tudo que o Senhor fez por mim, se eles não vão aceitar o meu testemunho? Por que Jesus manda ele ir fazer isso? Porque Jesus sabe que aquele que crê nele fará obras maiores do que Jesus. Então, logo, nós não temos desculpa. Se eu creio em Jesus, eu vou fazer obras maiores do que Jesus. Se Jesus foi rejeitado, eu não vou ser rejeitado. Você não tem mais desculpa para não pregar o Evangelho, a palavra de Deus, a tua família, amigos, vizinhos, conhecidos. Agora, o que Jesus fala aqui em João 14, 12 a 14? Ele diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome. Eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Ore a Deus, para que Deus te dê a tua família. Ore a Deus para que Deus te dê a tua família como herança. Como uma porção da tua herança. Ore para que Deus te dê os teus amigos, os teus vizinhos, os teus conhecidos. E então pregue a eles. Ore para que Ele te dê a honra e o privilégio de conquistar eles para Deus. E então, com fé, pregue a eles o Evangelho. Agora, é fácil ficar desanimado quando a gente pensa acerca disso, porque a gente pensa, poxa vida, eu já orei, eu já preguei, e nada aconteceu. A oração e a pregação devem ser insistentes, devem ser perseverantes. Tem uma história no Antigo Testamento em que o profeta Eliseu, ele estava doente e o rei foi visitá-lo, o rei de Israel foi visitá-lo. E o rei de Israel, ele estava às vésperas de uma guerra. Ele tinha ali os inimigos dele e havia uma cidade em especial que era uma cidade que ele não conseguia vencer o povo daquela cidade. E logo ele teria que lutar contra eles novamente. Então o que o profeta Eliseu fala para esse rei? O profeta Eliseu diz para o rei abrir a janela do quarto, ele abre a janela do quarto, o profeta Eliseu diz, agora pega um arco e flechas e atira essas flechas contra o chão. E o rei atira 3 vezes, se eu não me engano. E o profeta Eliseu, ele fica um tanto quanto indignado contra o rei.
Ele diz: tu deveria ter atirado 5, 6, 7, 8 vezes contra o chão, não apenas 3 vezes. Porque se tu tivesse atirado mais vezes, tu conseguirias derrotar os teus inimigos. Agora tu só vai conseguir derrotar eles 3 vezes, mas tu não vai de fato conseguir vencer a guerra. A gente pode entender essas flechas sendo atiradas no chão como uma figura para oração. Se eu só oro 1, 2, 3 vezes e depois desisto, de fato eu não vou alcançar aquilo pelo qual estou pedindo a Deus. Alguém também usou a imagem de uma árvore com frutos, né? E a pessoa quer pegar os frutos daquela árvore, e o que ela faz? Ela chega no tronco da árvore e ela começa a balançar. E os frutos maduros, eles vão se desprender da árvore e vão cair no chão. Às vezes falta só mais um empurrãozinho para o fruto cair. Só que a gente desistiu antes. A gente fez como aquele rei, a gente atirou 3 vezes e desistiu. Enquanto a vida, deve haver oração. Enquanto nós estamos vivos, nós devemos orar, e enquanto as pessoas que estão ao nosso redor estão vivas, nós devemos orar a favor da salvação delas. E então pregar a elas o Evangelho. Agora, para que a tua pregação não seja desacreditada, o que você deve fazer? Você deve acrescentar a obediência à pregação do Evangelho. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais pressa, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Você recebeu de Jesus a ordem de lutar pela tua herança. A ordem de lutar por este mundo e para que este mundo seja transformado pela luz. Então que a tua luz ilumine o mundo. Que a tua luz ilumine o mundo, que a tua luz brilhe nas trevas, para que todos vejam como você está frutificando em toda boa obra, para que as pessoas ao teu redor vejam as tuas boas obras. E assim, todos que te virem, observarem, depois de terem sido conquistados pela tua pregação e pelo teu exemplo, todos eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Agora, o que vai acontecer com você caso você despreze a herança que Deus preparou para os seus santos? O que vai acontecer com você se você desprezar essa herança? Se você pensar, não me importo com isso, ou então é uma tarefa muito difícil de ser realizada. O que vai acontecer com você? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com Israel no deserto. Eles morreram nos seus pecados como incrédulos que eram. Eles não creram na palavra, eles não creram na promessa, eles disseram, é difícil demais, tem gigantes na terra, não dá para ser feito, não vale a pena nem tentar.
Deus fez com que de fato fosse impossível para eles. Deus não permitiu que eles tomassem posse da terra. Em vez de dar atenção ao poder e à glória de Deus que estava à disposição deles, eles deram atenção à grandeza dos povos que ocupavam a terra. Então, se por qualquer motivo você desprezar a porção da herança que Deus preparou para os seus santos, Deus também vai te desprezar, da mesma forma como ele desprezou Israel no deserto, ou pelo menos a porção incrédula de Israel no deserto. Agora, quanto a vocês, parafraseando o escritor de Hebreus, quanto a vocês, nós esperamos coisas melhores. Nós esperamos coisas que acompanham a salvação. Não despreze a herança que Deus preparou e separou para os seus santos. Pelo contrário, lute por essa herança. Lute por um mundo transformado pela luz. Lute através da oração, da pregação do Evangelho e da tua obediência à palavra de Deus. Porque é assim que você vai demonstrar gratidão a Deus. Porque eu nem citei aqui. Gratidão a Deus, ação de graças, né? Nós devemos render a Deus ação de graças por todas as coisas, em todas as circunstâncias. Agora, eu estou indo além das palavras nessa pregação. Além de, com a minha boca, render graças a Deus, eu demonstro gratidão a Deus, não desprezando a herança que Ele preparou para nós. Não há outra forma de demonstrar gratidão a Deus. Ou é assim, ou não é de forma alguma. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Uma premissa completamente verdadeira. Agora, o que Deus diz que você é? Deus diz que você é herdeiro dele. Deus diz que você é um desses santos que vão participar da sua herança. É isso que Deus diz que você é. Então, viva de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Viva como um herdeiro de Deus. Porque se existe algo que deve ser, se existe algo do qual nós devemos tomar posse, é essa herança aqui. Em nome de Jesus. Se existe algo que é digno de ser dito, eu tomo posse disso em nome de Jesus, é essa herança aqui. Agora, obviamente, não basta dizer eu tomo posse em nome de Jesus, né? A gente deve demonstrar pelas nossas ações que de fato tomamos posse. Viva como herdeiro de Deus, viva como aquele que deve tomar posse da herança prometida por Deus. Lute para que esse mundo seja transformado pela luz. Através da oração, através da pregação, através da tua obediência à palavra de Deus, que por meio de você o Evangelho frutifique e cresça na tua família, entre os teus amigos, entre os teus conhecidos, entre os teus vizinhos, que você frutifique em boas obras e cresça no conhecimento de Deus, de tal modo que, por meio de você, o mundo se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar.
Isso aparece em Abacuque, se eu não me lembro. Se eu não me engano, desculpe. O mundo será cheio do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Que a tua família, que os teus amigos, vizinhos e conhecidos sejam transformados pela luz que irradia da tua pregação e da tua obediência a Deus. Para que, vendo as tuas boas obras, eles glorifiquem a Deus que está nos céus. É dessa forma que você vai demonstrar gratidão a Deus, é dessa forma que você vai demonstrar alegria a Deus. Com alegria, dando graças a Deus, ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa alegria se mostra de que forma? Se mostra, de fato, na possessão da herança. Em tomar posse da herança. Então, seja grato ao Pai, vivendo como herdeiro dele. Se Deus te fez herdeiro dele, lute pela herança. Da mesma forma que Israel deveria lutar pela herança. Seja grato ao Pai, vivendo como herdeiro seu.